O caráter da Igreja Apostólica, registrado em Atos dos Apóstolos, é o modelo mais excelente para a Igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Se queremos aprender sobre o crescimento da Igreja, não precisamos buscar os métodos pragmáticos da atualidade. Precisamos observar cuidadosamente o modelo registrado em Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo de número 2, versículo de número 42. Lucas ali coloca em ordem 4 pontos que devem ser observados, que constituem-se as marcas do verdadeiro crescimento da igreja militante aqui na terra. A igreja começou com o derramamento do Espírito, com a pregação cristocêntrica e com a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo e agora preservado escrituristicamente no Novo Testamento, a qual temos disponíveis em nossas mãos. Não há igreja verdadeira sem a doutrina apostólica, aonde as verdades das Escrituras são negadas ou torcidas. Pode haver sociedades religiosas, mas não Igreja de Cristo. A doutrina dos apóstolos representa a ortodoxia que deve nortear o conteúdo da nossa fé. A igreja não pode estar à mercê de doutrinas de homens, mas está fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. A igreja não pode andar às escuras, ela sabe com segurança para onde vai. Ela anda na luz da verdade da palavra de Deus. Então a primeira marca de um verdadeiro crescimento sadio está na fidelidade que a igreja tem com a exposição fiel da palavra de Deus. A segunda marca é a comunhão entre os irmãos. O crescimento integral da igreja passa pelo aprofundamento da comunhão fraternal. Deus ordena a sua bênção e a vida sobre os irmãos que vivem em união. Somos conhecidos como discípulos de Cristo quando amamos uns aos outros como Cristo nos amou. O amor constrói pontes em vez de cavar abismos. O amor busca a reconciliação em vez da separação. Nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e que esse corpo tem vários membros. E os membros desse corpo são diferentes, mas estão todos ligados perfeitamente e inseparavelmente. Nós precisamos amar uns aos outros, precisamos suportar uns aos outros, precisamos perdoar uns aos outros e carregar os fardos uns dos outros. Nós crescemos no conhecimento da palavra e colocamos-a em prática através do amor que exercemos uns para com os outros. A igreja que permanece na doutrina dos apóstolos, ela floresce no campo da mais bela comunhão fraternal entre os irmãos. E isso desemboca no próximo ponto, que é o partir do pão. A igreja era sensível às necessidades dos outros. Ela converteu o coração e também o bolso. Eles tinham prazer em servir uns aos outros. E a sua comunhão não era apenas formal na igreja ou depois do culto, quando eles se saudavam com a paz do Senhor. A Bíblia diz que eles partiam o pão de casa em casa e comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles gostavam de visitar uns aos outros, até porque quanto mais se aproximamos das pessoas, mais enxergamos as suas necessidades e o quanto nós podemos ser úteis para aquelas pessoas em suprir também as suas necessidades no trabalho de ação social.
pois se somos abençoados, também precisamos abençoar outras pessoas. Quarta e última observação aqui, que constitui-se também como crescimento sadio da igreja, é a vida de oração. Nós precisamos entender que oração na vida do crente é o combustível que lhe mantém de pé. Nós precisamos entender que oração é a coisa que deve estar presencialmente todos os dias na vida de um verdadeiro cristão. E o que deve nos motivar a orar não é apenas as necessidades pessoais que temos, no sentido de precisar de uma porta aberta, de um milagre ou de qualquer outra coisa, mas o que deve nos motivar, além de qualquer coisa, a buscar a Deus em oração, é o prazer de estar na presença dEle, de se relacionar com Ele, de ser amigo dEle e de gozar de um profundo relacionamento com Deus. É claro que se nós precisamos de alguma coisa, pedimos a Deus e o Senhor graciosamente nos atende às necessidades, mas que isso não seja o único motivo que te leve a orar, mas que o motivo principal que te leve a orar seja pelo prazer de estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.